Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem assiste esse vídeo no horário da noite. Eu me chamo Ana Carolina, sou professora do primeiro ano e a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje, dia 20/4, nós vamos começar com nossas disciplinas de língua portuguesa, geografia e artes. Vamos começar? Na aula de português, nós vamos ver leitura de imagem. Na aula de geografia, brinquedos e brincadeiras e arte, as articulações. Vamos lá? Nós vamos começar com a língua portuguesa utilizando o nosso livro Serelepe. O Serelepe, aquele vermelhinho, só para mostrar a primeira disciplina e a página vai ser a página 39. 3 e o 9, página 39. Acompanhem aí a leitura. Leitura de imagem, troca de ideias. Vocês já ouviram falar em Ziraldo? Quem já ouviu falar no Ziraldo? O Ziraldo, ele é um escritor, né? Um escritor, criador do personagem Menino Maluquinho, que está escrito aí no nosso retângulo marrom. Escreveu estas palavras para o leitor de histórias em quadrinhos. O Ziraldo, esse senhor que está aí, de cabelos brancos, é um escritor e ele foi o criador do personagem Menino Maluquinho e sua turma. Vocês já ouviram falar do Menino Maluquinho? Não? O Menino Maluquinho era esse aqui, ó, em desenho. O Menino Maluquinho contava a história de um menino muito feliz, muito travesso, que tinha bastante energia. Mas olha só, a gente vai fazer o seguinte. Vamos continuar com a nossa leitura, depois a gente fala mais sobre o Menino Maluquinho. Aqui embaixo, no último retângulo, nós temos um outro texto. Esse texto foi o Ziraldo que escreveu para os leitores deles. Quem são os leitores? Aquelas pessoas que leem, dos leitores que leem as historinhas dele. Então, é um recado, olha só. Ler não é somente juntar as letrinhas, fazer beabá, é também juntar ideias, uma ao lado da outra, e compreender o sentido completo do que se vê ou do que se está escrito. Vocês sabem quando a gente vê aquela palavra farmácia, você já tem um significado da palavra farmácia, você sabe que ali é um local onde se tem medicamentos, né? Se tem diversas coisas. Então, assim, não é só você nomear, é você ter sentido do que você está vendo. Isso a gente faz juntando as palavras. Não é só dizer o seu nome, não é só dizer Júlia, é você saber que Júlia é você. Tem que dar sentido à palavra. E ele quis dizer isso para os leitores dele. Que ler não é só a gente juntar o BA e fazer o BA. Não. Tudo tem um sentido, tudo tem um contexto. E aí a gente está querendo inserir a questão da leitura para vocês. Vamos lá. Na página 40, a página seguinte aqui, ó, nós temos uma proposta de atividade que o livro traz. Aí na número 1, onde tem uma bolinha e o número 1 dentro, azulzinho, nós temos a seguinte questão. Troque de ideias com os colegas sobre as questões a seguir. Claro que a proposta do livro é que nós façamos a interação entre os colegas, a professora, sabendo que a gente está num período diferente, nós não temos como fazer essa interação. Então eu quero que vocês tratem isso com quem está ao seu lado, com quem está acompanhando você, tá? Letra A. Você costuma ler histórias em quadrinhos? Aí, após o ponto de interrogação, você vai responder se sim ou não. B. Se sim, você dá continuidade com as respostas. Que personagem de história em quadrinhos você conhece? Quais são os personagens de historinhas de quadrinho que você já viu e gosta e conhece? Aí você vai colocar após o ponto de interrogação. Na letra C, a gente tem assim. É possível compreender uma história apresentada somente com imagens ou precisa ter texto escrito? O que vocês acham? A gente consegue compreender?
só com a imagem? Olha só, desenhe um personagem de história, isso na número 2, onde tem um círculo e o 2 dentro. Desenhe o personagem da história em quadrinho que você aprecia. Aprecia significa gostar. Qual o desenho que você, qual o personagem que você gosta. Então você vai desenhar nesse espaço aqui, ó. Nesse espaço que o livro te deixa. Certo? Lembrando que nós estamos falando sobre o Ziraldo e sobre o Menino Maluquinho. Para dar continuidade, a gente vai falar sobre outra coisa, ó. Vamos lá? Olha só. Já que a gente tocou no assunto das tiras, o que eu quero que vocês façam? Lendo através da imagem. A gente também vai dar continuidade justamente sobre o quê? Sobre a questão das tiras, para dar uma introduzida nos próximos conteúdos. Ó, vocês conseguem acompanhar a Mônica vindo com a rede dela, ela tá segurando uma rede. E ela tá vindo para armar a rede dela. A gente pode observar isso no segundo quadrado. Aqui no segundo quadrado, você consegue ver que tem, quando ela chegou, tem um homem cortando a árvore, que tirou todos os planos que ela tinha de armar a rede dela justamente naquela árvore. Então, para resolver o problema dela, o que ela fez? A gente tem aqui no último quadradinho a Mônica na rede e o homem segurando, porque já que ele tirou a árvore, ele vai servir de apoio para segurar a rede dela. Isso é uma historinha contada para vocês observarem, ó. Ela foi contada, mas não tem nenhum texto. O que é texto? Nenhuma palavra, nenhuma letra, não tem sílabas. Foi apenas com imagens. A gente consegue compreender isso? Se a gente observar, acredito que sim. Eu acredito que vocês também têm um entendimento que eu estou tendo. Que é ela vindo, né? O início, o meio e o fim da historinha. Tá bom? Agora é a vez de vocês. O que a professora quer? Lembrando que eu preciso que vocês coloquem as datas. Ó, aqui eu quero que você coloque a data, tá bom? Dia 20/4, segunda-feira. E aqui eu também quero que você coloque a data. Ó. Aí você vai utilizar o seu caderno de língua portuguesa e vai colocar lá, língua portuguesa, a data, dia 20/4, e você vai criar uma tira, tá vendo? Ó, agora é a sua vez. Cria uma tira para contar uma historinha. Não precisa ser uma história longa, né? Até porque tira, ela o objetivo é que seja uma história curtinha, com 3 quadradinhos no máximo, tá bom? E aonde tem o início, o meio e o fim, a historinha. Peça a ajuda de quem está com você, para você poder compreender melhor, pai, mãe, se tiver dúvida, dá uma pesquisada na internet para ver como é que faz, tá ok? Então, pessoal, vou deixar para vocês aqui um link do filme do Menino Maluquinho, feito pelo Ziraldo. Como ele fez o livro, criou o personagem, esse personagem virou filme e eu vou estar deixando aqui o link que está disponível no YouTube para vocês assistirem. Eu tenho certeza que os pais de vocês já conhecem o personagem, já assistiram o filme. Então eu quero que vocês, para dar uma encorpada no nosso conteúdo, uma roupagem, eu quero que vocês assistam o filme, porque a gente tem outras atividades propostas que vai depender de vocês assistirem o filme, tá bom? Então aproveitem que vocês estão em casa e assistam esse filme que eu tô indicando para vocês. Tchau! Oi, pessoal! Dando continuidade à nossa aula de hoje, segunda-feira, dia 20/4, nós vamos trabalhar em geografia. Geografia, nós vamos trabalhar brinquedos e brincadeiras. Lembrando que eu pedi para vocês que vocês façam, né, assistam o vídeo, né, na última aula de língua portuguesa, para que vocês assistam o vídeo do filme do Menino Maluquinho.
Como nós também trabalhamos brinquedos e brincadeiras na nossa aula de geografia, a gente vai fazer ligação com a nossa aula de língua portuguesa. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem o caderno de geografia e façam o registro de todas as brincadeiras e de todos os brinquedos que vocês acham que não conhecem ou que de fato não conhecem. Peça ajuda para o adulto que está te acompanhando para assistir junto com você, para ele te explicando os brinquedos. Por quê? A gente sabe que vocês gostam de usar computador, gostam de usar tablet, gostam de usar celular. A gente sabe que também é importante para a aprendizagem de vocês. Mas a gente não pode, só dar como referência esse tipo de instrumento tanto para a educação de vocês quanto para a criação, para o desenvolvimento de vocês. A gente tem outras maneiras também. Por exemplo, nós temos criança precisa de ar livre, precisa de espaço, precisa de correr, para ajudar na questão, na coordenação motora. Você precisa pegar no chão, você precisa subir na árvore. São coisas que fazem parte do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento de vocês. Então, o que eu peço? Que vocês façam, reavaliem o vídeo e vejam tanto as atividades quanto os brinquedos que apareciam, no que aparecem no vídeo, no filme, para vocês fazerem esse registro. Eu lembro que ele subiu na árvore, o avô dele brincou com peão, avião, futebol. Então são brincadeiras antigas, porque se você prestar atenção nas imagens do filme, é antigo, não é nada muito novo. Tem até a imagem, você consegue perceber que é uma imagem mais antiga, mas tem coisas muito bacanas que vocês podem aproveitar para aprender, tá bom? É um filme super bacana, bem divertido. E aí eu quero que vocês prestem atenção no filme e aí eu quero que vocês façam o registro, registrar em seu caderno brincadeiras e brinquedos que aparecem no filme Menino Maluquinho. Você vai colocar a data de hoje, tá bom? 20/4, e vai fazer esse registro. Quando você for assistir o filme, leva o caderninho para você poder ir fazendo as anotações, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Oi pessoal, vamos lá? Continuando a nossa aula, hoje nós temos aula de artes, como eu já havia falado no início do vídeo, e aí nós vamos trabalhar com o nosso livro de artes. Qual é o nosso livro de artes? Aquele volume único, E a página que nós vamos trabalhar é a página 17, vamos começar com ela. A página 17 é para ela dar uma continuidade da nossa última aula, que é sobre sons corporais. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre isso na última aula? Então, para dar continuidade, aí vamos dar uma olhadinha aqui no Aprender é Divertido. Todo o seu corpo é musical. Nós temos uma imagem aí, onde tem duas crianças, Um tocando violão e o outro tocando um tambor. Se você parar para observar, as crianças não estão segurando, parece que o instrumento faz parte do corpo dela. Vocês conseguem ver analisando isso aí? O que vocês acham? É mais ou menos isso, Olha só, isso dá um significado que o nosso corpo, a gente consegue produzir sons. Como? Um dos sons mais significativos que a gente tem são as palmas, Palmas fazem um som mais fino. Se eu fecho minha mão como uma concha e bato palma, o som sai diferente. Outro som que eu consigo produzir pelo meu corpo é estralos. Se eu bater os meus pés, vocês não vão conseguir ver, mas também consigo produzir sons com os meus pés.
consegue produzir, além de produzir sons com a boca. Além da fala, a gente consegue fazer aquele... Não é pra rir, eu sei que vocês ficam rindo quando a gente faz essas gracinhas. É sério agora. A gente faz esses sons, o estalo da língua. Quem consegue estalar a língua? Então são sons que a gente consegue produzir com o nosso corpo. O tapinha no corpo também produz som. Claro que de uma forma mais firme, a gente tem que bater um pouquinho mais firme para produzir esse som. Eu vou deixar um link bem legal para vocês, que é muito divertido, é bem interessante, é o link do Barbatuques, Ace Saiba Mais Aqui, vocês estão vendo? Eu vou deixar o link para vocês. Ó, esse grupo aí é um grupo brasileiro formado em 1995 e eles trabalham a percussão corporal. O que é a percussão corporal? São os sons que nós produzimos com os nossos corpos. Então, assim, como é diferente, é algo interessante, eu trouxe para vocês. Gostaria muito de trazer isso em sala de aula, né, para a gente poder fazer na quadra também, porque isso é muito legal, a gente fazer essas atividades na quadra, para vocês se movimentarem bastante. Mas eu quero que vocês observem o vídeo e tentem fazer, tá bom? A atividade. Dando continuidade aí, continuação, né? Nós vamos aqui para a nossa segunda página. Aqui, ó, a página 18. Na página 18, nós falamos de articulações. O que é articulação? A articulação é as nossas juntas, sabe? Quando a gente consegue fazer esse movimento, ó, a professora mexendo o ombro aqui, ela tá mexendo essa articulação aqui, tá bom? Esse movimento aqui, ela tá fazendo, ó, até estralou. Esse movimento aqui, eu tô mexendo a minha articulação aqui, ó, do braço com o antebraço. Então, do punho, ó, também é uma articulação. Então, aí no livro a gente tem algumas articulações para você conhecer. Vamos lá, a gente começa com o pescoço, nós temos a do pulso, que a professora mostrou, do ombro, do cotovelo, aí a gente tem do quadril, que vocês não vão conseguir ver o meu, mas vocês conseguem ver aí no livro, o joelho e o tornozelo, são os movimentos, são os lugares do nosso corpo onde a gente consegue mover com mais facilidade, né? Então, prestem bem atenção aí nesses movimentos. O que eu gostaria de fazer para a gente trabalhar melhor na nossa aula seria a gente fazer um alongamento, levantar os braços, se movimentar. E isso seria muito importante até para a gente ter uma articulação melhor, para a gente conseguir se movimentar. Então eu quero que vocês em casa façam isso. Pega, levanta, tá bom? Lembra do aquecimento? Na verdade não é aquecimento, né? Como é que o professor coloca lá? Eu esqueci agora o nome, mas ele coloca, quando a gente chega dia de segunda, quarta, sexta e terça, segunda, terça e quarta, ele coloca, tá bom? O alongamento. É o alongamento, verdade. O alongamento, ele faz pra gente ter uma boa aula no início aqui. Então, lembra um pouquinho dos passos que a gente faz lá? Então, ó, estica a mãozinha para frente, para cima, para um lado e para o outro. Sente as suas articulações se movimentando, tá bom? A nossa aula de artes é mais para trazer um pouquinho do link para vocês acompanharem em casa. Seria um vídeo muito legal para a gente passar em sala, mas como a gente não tá, também está disponível no YouTube, então eu quero que vocês façam isso em casa. Vejam esse vídeo, que é muito bacana, vejam o que vocês conseguem fazer, tá? E também tentem se movimentar um pouco, aproveita que vocês estão aí de quarentena em casa, eu sei que é muito chato, a gente não pode fazer nada, mas a gente pode se alongar, se exercitar, então aproveita para não ficarem entrevados aí e comecem a se movimentar, tá bom? Beijo e até amanhã!